Olá, meus queridos irmãos, mais uma mensagem poderosa do grande pregador, evangelista Jim Swaggart, falando sobre o caminho da salvação. Quantas pessoas procuram encontrar um caminho, o seu próprio caminho? Muitos se apegam à religião, muitos buscam filosofias orientais ou mesmo ocidentais, filósofos. Grandes filósofos não podem mostrar o caminho porque eles também estão perdidos e só existe um caminho que Jesus diz em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Baseado no livro de Jó, no capítulo 28, ele nos traz uma forma de encontrar a luz, o caminho para a salvação e para a vida eterna. Vamos assistir comigo essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar a mensagem para levar a mensagem a outras pessoas também. Porque é importante curtir e compartilhar, porque assim o YouTube entende que você gostou do vídeo e vai recomendar para outras pessoas. É uma forma de fazer propaganda. Deus abençoe a sua vida. Vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Os colaboradores e amigos do Ministério Jim Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jim Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Os que trouxeram as suas Bíblias, abram comigo, por favor, no livro de Jó. No livro de Jó, vou ler no capítulo 28, versículos 1 até 8. Jó, capítulo 28, começando com o primeiro versículo desse capítulo. Na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina ao seu lugar. Jó está aqui falando a respeito do velho processo de garimpar ouro, em que eles usavam umas peneiras e então peneiravam a areia, e a areia se escoava, e o ouro então ficava no fundo. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. Isto é, Deus pôs fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha as pedras da escuridão e da sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de modo que não se pode passar a pé, e o homem intervém e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira, e tem pós de ouro. Há um caminho que a ave de rapina ignora, e não o viram os olhos da gralha. Nunca o pisaram os animais altivos, nem o feroz leão passou por ele. Meu tema se encontra no capítulo 28 do livro de Jó, versículo 7, há um caminho. É um tema simples. Entretanto, nesta mensagem, no decorrer da mesma, eu vou dizer algumas coisas que o Senhor deseja que eu lhes diga. Eu sinto que devem ser ditas, e elas são controvertidas. Mas eu sinto que não tenho escolha, sou só uma voz. Eu procuro ouvir a Deus e procuro dizer o que creio que Ele me entrega. Há um caminho. Curvem a cabeça, por favor. Pai Celestial, ao falar hoje, peço-te que me ajudes a não fazer violência à Tua palavra. Peço que este auditório seja ungido pelo Teu Espírito e ouça, receba e entenda a Tua palavra. Eu peço pelos que estão assistindo pela televisão, Senhor, que eles sejam ungidos para ouvir e receber. E Pai Celestial, este é o Teu culto, esta é a Tua mensagem. Eu exerço o poder sobre todo espírito de obstrução, e eu faço isso no nome de Jesus agora. E todos disseram amém e amém. O texto estranho e que pode
parecer incoerente que eu li para vocês hoje em Jó. É um quadro da busca incessante do homem pela felicidade. É o quadro de uma pessoa que está procurando realizar-se. É o quadro de uma pessoa que roga por algo que satisfaz. Deus fala das pérolas do ouro e da prata, todas as coisas desta terra, e então ele diz: há um caminho que a ave de rapina ignora e pelo qual o feroz leão não passou. Há alguns anos na África, um homem não conhecia Deus, não sabia como poderia achar a Deus, mas ele tinha fome de Deus, clamava por Deus, e em sua busca de Deus, o Senhor mandou um anjo a ele. E eu quero dizer que no coração de toda pessoa, não importa onde esteja ou quem seja o indivíduo, há um anseio por Deus. Os comunistas, com todo o seu esforço para abafar esse anseio, nunca irão consegui-lo. Não têm conseguido e não irão conseguir. Porque existe um Deus e Ele fez o homem, e este é um ser espiritual. E eu quero salientar isso. Esta é a razão de Deus fazer o capítulo 28 de Jó ser escrito além de muito mais nesta Bíblia. Isto porque você é um ser espiritual, feito à imagem de Deus, e só pode satisfazer-se em Deus. Por isso você pode tentar achar essa satisfação nas coisas do mundo, no ouro, na prata, nas pedras preciosas e naquilo que a terra produz, mas no fim de tudo ainda está procurando. Mas há um caminho. Graças a Deus, a ave de rapina não o viu, nem sequer o feroz leão jamais andou por ele. Quando o anjo apareceu a esse africano, ele disse que fosse até o Cabo Palmas, que fica na Libéria. Ele de fato não sabia onde era. Ele não sabia onde ficava, nada sabia dele, mas ele partiu na direção que o Senhor lhe disse para ir, e em cada lugar que chegava, perguntava: é aqui? Eles diziam: não, não fica aqui, é mais adiante. Em vila após vila, cidade após cidade, ele parava e perguntava: é aqui, Cabo Palmas? Eles diziam: não, mas o anjo lhe dissera: quando chegar lá eu o guiarei e o dirigirei, e você vai achar Deus. Finalmente ele chegou à maior cidade que jamais tinha visto. Era Cabo Palmas. E ele viu o que parecia ser uma igreja, e era. E ele pensou: este deve ser o lugar de achar Deus. E começou a entrar, mas o anjo apareceu a ele novamente e disse: não esta é a igreja, não entre nela. Há certas igrejas em que Deus não quer que você entre. Você entendeu bem? Você ouviu bem? Ele continuou andando, viu outra igreja com uma torre, começou a entrar. O anjo apareceu de novo e disse: não entre nessa igreja também. Não é essa. E ele continuou e afinal viu a igreja que tinha sido construída por meu amigo A.N. Trotter, que foi para a presença de Jesus há pouco tempo. E ele parou então, um tanto hesitante. O anjo apareceu e disse: é esta a igreja. E quando ele entrou por ela, ele ficou muito alegre, porque estava achando a Deus. Estava tão feliz e tão exuberante, e estava tão cheio de alegria e de entusiasmo, que literalmente
começou a correr e pulou por cima dos bancos e estava tão jubiloso que jogou os braços no ar e eles estavam bem no meio do culto, era domingo de manhã. Meu amigo estava lá, e o que você faria? Se estivesse na igreja e a porta se abrisse e um homem viesse pulando nos bancos e falando uma língua que você nunca tinha ouvido em sua vida, você pensaria que ele era um louco à solta? Domingo passado, no culto da manhã em nossa igreja, o coro começou a cantar: ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor Jesus a salvação. A grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. E então o poder de Deus desceu. Por quê? Muitos vão dizer: eu não entendo. Mas vou dizer por quê. Porque no dia em que Jesus salvou você, foi o dia mais feliz que você conheceu em toda a sua vida. Por isso nós cantamos ditoso o dia. Ele estava feliz, sua alma estava cheia. E deixe-me dizer, amigo, no momento em que você acha Jesus, aí você acha vida, é quando você acha alegria, é quando você acha paz. Você achou a resposta para seus problemas, achou a solução para todas as suas angústias. Quando você achou Jesus, não me importa se todas as denominações e todos os grupos religiosos do mundo falam mal ou criticam a maneira como eu louvo a Deus, eu vou dizer que eles me deixem em paz, vou dizer-lhes que achem a porta, porque ditoso foi o dia em que Jesus Cristo me lavou dos meus pecados. Aleluia! Alguém diz: eu não vejo a coisa desse jeito. Você pode ver do jeito que quiser, amigo, mas quando você entra na água vai se molhar, e quando você liga a tomada vai sentir a eletricidade. E Deus não está morto, está vivo. Um dos diáconos chegou ao pastor da igreja e disse: o senhor quer que o façamos parar? E o pastor, meu grande amigo, morreu com 80 anos, mas ele sentiu a ação do Espírito e disse: não é de Deus, não sei o que Deus está fazendo, mas isso é de Deus, deixe-o pular. Aleluia. E quando ele afinal se acalmou, perguntaram o que ele queria. Seu nome era Noé. Perguntaram o que ele queria, ele contou como um anjo apareceu a ele e disse que fosse ao Cabo Palmas, como tinha caminhado por dias. Afinal chegou lá, àquele lugar, naquela manhã, e o anjo o impediu de entrar em diversas igrejas, e afinal o dirigiu para essa igreja, e afinal disse: entre, você vai achar Deus. E ele disse: estou tão feliz. Então eles pularam dos bancos. Aleluia, glória. Aleluia. Jesus o salvou, batizou no Espírito Santo. Ele foi treinado na escola deles, voltou e construiu mais de 40 igrejas para Jesus Cristo, naquela parte da África de onde veio. Ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor Jesus a salvação. E as Escrituras nos falam em Jó, num versículo que eu ainda não tinha lido para vocês, mas vou ler agora, o versículo 21 do capítulo 28, que diz: porque está encoberto aos olhos de todo vivente e está oculto às aves do céu. E este caminho que estamos falando hoje é um caminho oculto antes de tudo. Eu quero que me ouçam com muita atenção. Há muitas vozes que estão clamando no cristianismo hoje. Existe mais religião hoje do que jamais existiu antes, desde o princípio do tempo. Igrejas em toda parte, mais pregadores, fala-se mais de Deus, e há muita gente que está sendo salva. Entretanto, para todos os milhões que estão tentando chegar a Deus, há muitos que não estão achando. Estão achando uma forma, estão achando uma religião, estão achando uma teoria,
estão achando um dogma, mas não encontram Jesus. Vocês estão me acompanhando? Existe uma organização, todos vocês provavelmente já ouviram dela, é o Concílio Nacional de Igrejas. Esse Concílio Nacional de Igrejas supostamente é um grupo de líderes cristãos que ajuda e assiste a obra de Deus por todos os Estados Unidos, Canadá e o mundo. Mas a verdade é que este Concílio Nacional de Igrejas parece esposar mais do que é anti-Deus, do que é de Deus mesmo. E eu poderia ficar aqui e lhe dar uma longa ladainha dessa organização, mas este não é o meu objetivo, eu vou chegar lá daqui a pouco. Eles estão dando milhões de dólares, esse grupo Concílio Nacional de Igrejas, o CNI, a organizações comunistas que estão abertamente tentando a derrubada dos Estados Unidos da América e do nosso estilo de vida. Eles vêm dando dinheiro, armas e munições à OLP, a alguns muçulmanos que estão literalmente trucidando centenas de milhares dos seus concidadãos que não são muçulmanos. Eles têm dado centenas de milhares de dólares ao Vietnã, naquilo que chamam de campos de relocação ou de redoutrinamento, que são um pouco melhores do que campos de concentração, onde indivíduos são doutrinados nos caminhos do comunismo e, se não se submetem, são mortos. Eles têm criticado cada um dos amigos que os Estados Unidos possuem e apoiam os esforços do comunismo para dominar a América Central e o resto do mundo. Mas este, de fato, não é o ponto. O ponto é que 32 chamadas denominações cristãs nos Estados Unidos da América apoiam essa caricatura desse pretenso cristianismo. Alguns dos que estão me vendo na televisão neste momento, parte do dinheiro que vocês dão em algumas das igrejas aqui assistem, é usado para comprar armamentos, vai para prestar ajuda a ateus e assassinos. Vou dizer como sei. No ano de 1981, a Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos deu 8 milhões de dólares ao Concílio Nacional de Igrejas. A Igreja Presbiteriana Unida deu 3 milhões de dólares ao Concílio Nacional de Igrejas. A Igreja de Cristo Unida deu 2 milhões de dólares a esse grupo semi-ateísta. Episcopais e os discípulos de Cristo deram 1 milhão cada, além de importâncias menores de outros. Alguns de vocês que estão assistindo a este programa na sala de visitas, na sala de estar, no quarto de hotel, onde quer que vocês estiverem, estão numa igreja que supostamente está defendendo o Evangelho de Cristo, mas de fato é uma igreja que não sabe coisa alguma de Deus nem da sua santa palavra. O que vou dizer é um pouco forte. Eu não sou anjo, eu sou um mortal, muito mortal. Mas eu vou dizer a mesma coisa que aquele anjo disse ao preto Noé, lá na África, há muitos anos atrás: a algumas dessas igrejas, saiam delas. São venenosas.
Você precisa saber o que o seu pastor defende, precisa saber se ele crê nesta Bíblia ou não. Você deve perguntar-lhe se ele crê ou não nela, deve perguntar se ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, que ele morreu na cruz do Calvário pelos pecados do mundo e se ofereceu pelos pecados dos homens, e no terceiro dia ressuscitou e quebrou os laços e as cadeias e os grilhões do pecado. Você deve perguntar ao seu pastor se ele crê que Jesus Cristo responde orações e se ele ainda opera milagres, se ele ainda expulsa demônios. Pergunte ao seu pastor se ele crê que Jesus Cristo vai voltar sem pecado para a salvação, vai voltar com dezenas e dezenas e milhares dos seus santos. Você deve perguntar-lhe se ele crê nesta Bíblia como sendo a palavra de Deus ou não. João disse: o machado está posto à raiz da árvore, e a árvore que não produzir bom fruto, ele não a poupa. Você não unge com óleo, você não vai abraçá-la e chamá-la de irmão. Você a corta e você a lança no fogo. E foi isso mesmo que Jesus Cristo declarou: a árvore que não produz bom fruto será derrubada, será cortada e lançada no fogo. Tire o nome de cristão do seu rótulo. Tire o nome de Deus do seu rótulo. Tire o nome de Cristo do seu rótulo e ponha nele o que é ateu, é agnóstico, é infiel, é perverso, porque é isso que você é. Alguém diz: eu não gosto desse tipo de pregação. Sinto muito. Fale com o meu chefe. Defenda Jesus. Aleluia, não fisicamente, mas espiritualmente. Defenda Jesus Cristo. Levante-o, erga suas mãos, porque você é o seu campeão de justiça. E que o povo de Deus tenha a coragem de vida para se levantar e testemunhar. E agora, vocês se lembram do deserto? Vocês que pararam de assistir todas essas novelas da televisão para ler isto. E não estão mais preocupados com o próximo capítulo do seriado Dallas. E que bom que não o chamaram de Houston, não é? Se vocês leram, e eu estou certo de que muitos dos meus telespectadores leram, se vocês voltarem ao Antigo Testamento, irão ler sobre essa tenda da congregação, aquele tabernáculo no deserto, que Deus mandou Moisés fazer. A parte externa era coberta de peles de animais, não era nada convidativa. Era um belo tipo do cristianismo. Era um tipo do antitipo. Como Jesus era um caminho oculto. Se você estivesse numa daquelas montanhas moabitas e olhasse para aquela estranha tenda com o altar do sacrifício do lado de fora, com aquela fumaça subindo aos céus, não haveria nada de convidativo naquilo. Agora note bem, nada de convidativo por fora. Ela era feia, era toda feita de peles escuras, de animais que a cobriam. Você não poderia entrar se fosse gentil, mas se isso pudesse acontecer e você pudesse andar por ela, e você atravessasse a única porta da cerca que a circundava com cortinas brancas, que tipificava Jesus como a porta ao Pai.
e você atravessasse o altar de bronze, além da pia de bronze onde os sacerdotes se lavavam, e você entrasse naquele tabernáculo, mesmo que fosse por fora, poderia não ser convidativo, mas quando você entrasse nele, você viria uma das mais lindas peças de artesanato, um conjunto de cores tão lindo, pois era até deslumbrante. O azul, o escarlate e o branco. Você ficaria ali extasiado, olhando para aquilo que foi orientado por Deus, isto era uma perfeita figura da igreja, da verdadeira igreja do corpo de Cristo. Alguns de vocês que estão assistindo agora talvez estejam deitados aí na cama olhando para este pregador. Você está de ressaca, com a cabeça que parece o tamanho de um bonde. Pois bem, você está doente. Você está zangado consigo mesmo, zangado com a família, zangado com a esposa, zangado com todo mundo, está zangado com tudo, zangado com Deus, se é que Deus existe, você diz. E você está aí sentado com essa ressaca, e você ligou a televisão e está aí rangendo os dentes. E está pensando, por que é que eu não mudo de canal? Mas você continua me ouvindo. Vou lhe dizer por que você o faz. Não porque eu sou bonito, amigo, é por causa do Jesus que eu proclamo e prego e pratico, por causa do poder dele, porque ele disse, quando eu for levantado a todos atrairei a mim. Jesus, ele disse. Pois bem, e você assiste, e você tem ido à igreja, e você fica sentado na igreja, e essa igreja onde você vai é a coisa mais maçante que você já entrou em toda a sua vida. Você está sentado lá pensando, Deus me ajude, se eu não sair daqui e não tomar uma cerveja, eu vou morrer. Mas vamos lá, o que digo é verdade. Vocês nesse auditório, a maioria não frequenta essas igrejas, mas a maioria dos telespectadores, quando você sente alguma disposição de ir, é nelas que vão. O pastor comenta um livro, se alguém diz aleluia, o pastor é capaz de ter um chilique. Vocês estão me ouvindo? Estou dizendo a verdade, não estou enfeitando a coisa, estou dizendo como é. E você senta lá e diz, a coisa é assim, eu não quero isso. Eu quero dizer, meu amigo, eu estou com você, não quero também. Não quero saber disso. Você diz, mas pregador, isso que você fala é chato, parece que é um bocado monótono. Eu tenho bastantes problemas, eu tenho uma úlcera que quase me mata. Eu fumo mais de 3 maços de cigarros por dia. Eu tenho uma caixa de uísque que estou consumindo aos pouquinhos, e você me diz que preciso de religião. Além disso, amigo, não digo que preciso de religião, você tem coisas demais. Estou dizendo que você tem de passar por toda esta fila de religiões e atravessar a porta, e você vai achar Jesus, o que há de mais emocionante, maravilhoso, glorioso que pode existir nesta vida aqui. É disso de que estou falando. Pode parecer ser atrativo por fora, mas por dentro é a vida mais emocionante, maravilhosa, bela, espiritual, realizadora, compensadora que uma pessoa poderia conhecer. E eu vivo na montanha, debaixo de um céu sem nuvens. Eu bebo daquela fonte que nunca irá secar. Eu me deleito com o maná, que ele tem abundância. Eu vivo numa terra feliz. Aleluia! Há um caminho que a ave de rapina ignora, e que nem o leão feroz passou por ele. Aleluia. Eu sinto pena de alguns. Realmente. Alguns de vocês voltem para o seu quarto, fechem a porta e comecem a murmurar. Amém. Amém. Sinto por vocês, realmente.
Encontrei hoje uma pessoa, ela me reconheceu, e eu voltei e apertei sua mão e perguntei: você é crente? Ele disse: sim, não, eu não sei. Eu sabia que não era, pobre dele, eu sei que não era. No capítulo 28 ele disse: porque está encoberto aos olhos de todo o vivente e está oculto às aves do céu. Este caminho de que estamos falando hoje é um caminho oculto antes de tudo. Eu fui visitar outro dia o gerente de um banco, amigo meu. Ele disse: preciso falar com você. Eu disse: pois não? Entrei naquele banco muitas vezes, precisando de $100 mil para o trabalho de Deus na Tailândia, ou Índia, ou outro lugar. Não tínhamos. Meus bons irmãos protestantes não me emprestavam, mas aquele católico emprestava. Aleluia. Ele tinha problemas com sua linguagem, era meio pesada às vezes. Você sabe que Deus vai pedir contas não só daquilo que você diz, mas daquilo que você quer dizer também, não sabe? Eu disse, seu nome era Antônio, eu disse: Antônio, você o que precisa? Preciso saber uma coisa. Ele era direto, muito franco, amigável. Eu acho que ele agora é presidente de um banco, mas ele disse: preciso saber uma coisa. Eu disse: o que é? O banco cheio de gente. Ele disse: tenho observado você entrar aqui no banco faz 5 anos. Ele disse: eu sei que você tem problemas, eu sei que você deve ter problemas, eu sei que você deve ter reveses e fracassos, mas toda vez que você entra aqui, você tem esse imenso sorriso nos lábios e todo o meu pessoal vibra quando você entra aqui no banco. Crente, você deve ser um exemplo vivo. Não de quem chupou o limão azedo, mas de Jesus Cristo da glória. Ponha um sorriso nos lábios, erga sua cabeça, endireite os ombros. Você é a luz do mundo e o sal da terra. Haja de acordo, viva de acordo. Se o enxotarem da cidade, vá à frente como se estivesse liderando. Aleluia, aleluia, sou filho do rei, não me envergonho, eu me orgulho de ter sido lavado no sangue do Cordeiro, meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Alguns aqui estão orando para que ninguém descubra que você veio a uma cruzada de Jim Swaggart. Ele disse àquele querido irmão católico: quero saber o segredo. Você já reparou? Quando Jesus abre a porta, ele nunca o faz às escondidas, de luzes apagadas, a situação toda arranjada, mas ele o faz bem no meio da rua, com todo mundo olhando, e seu chefe olhando lá por cima do ombro, e ele dirá: é agora. Ele disse: quero saber o segredo. Eu tinha esperado 5 anos por isso. Tinha esperado 5 anos e o fruto estava maduro e prontinho para ser colhido finalmente. Eu disse: dê-me sua Bíblia. Eu não tenho uma Bíblia, ele disse. Eu sabia, mas perguntei assim mesmo. Bem, dê-me seu Novo Testamento, sua versão católica do Novo Testamento. Meu quê? Nem sabia o que era. A secretária dele disse então: aqui está uma. Não é uma Bíblia católica, mas é uma Bíblia. Eu abri em Romanos: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu disse: Antônio, você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, todo mundo precisa, não podemos nos salvar porque todos pecaram.
Não podemos nos salvar, nós não somos salvos por boas obras. Então eu li que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu lhe contei como Jesus morreu no Calvário e derramou seu sangue e ressuscitou dos mortos. Então eu li Romanos 10, 13, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu disse, muito bem. Se você me prometer que quando chegar em casa você vai orar e pedir a Jesus que entre em seu coração, eu não o farei aqui, vou deixá-lo ir para casa e fazê-lo na quietude do seu quarto, ore ali e curve a cabeça. Ele curvou a cabeça e pôs a mão no coração. Eu levantei os olhos e tinha esquecido que estava num banco e tinha esquecido. Tinha esquecido que o lugar estava cheio de gente, tinha esquecido os caixas, tinha esquecido o dinheiro empilhado das pessoas que estavam paradas ali. E quando eu olhei, todo mundo estava em completo silêncio. Podia-se ouvir um alfinete cair. Aleluia! 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 Glória! Glória! Este evangelho tem poder. Esta palavra tem poder. Esta palavra ainda é a palavra mais poderosa que a humanidade já ouviu. Eu olhei e vi parados ali, olhando para mim, e olhei para a secretária dele, ela estava chorando. Olhei para outra secretária, ela estava chorando. Caixas silenciaram, secretárias largaram seus telefones, estenógrafas largaram seus blocos. O lugar estava petrificado. Quando eu vi aquilo, a unção veio. Aleluia! Correu através de mim, inundou meu coração. Sabe por quê? Porque Jesus abriu a porta. E eu disse, vou fazer uma oração de confissão, eu quero que você ore comigo. Ali mesmo no banco. Todo mundo pôs a mão no coração. Aleluia! 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 Eu encontrei esta graça, ela é completa e supre cada necessidade. Sentado aos pés de Jesus, eu sou livre, sim, eu sou livre. É uma alegria indizível e cheia de glória. Cheia de glória, cheia de glória, alegria indizível e cheia de glória. Eu disse, querido Pai Celestial, e ele disse, querido Pai Celestial, eu venho a ti em nome de Jesus. E aquele católico romano disse, eu venho a ti em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Sou um pecador. E ele disse, sou um pecador. Estou cansado dos meus pecados. Estou cansado dos meus pecados, todos eles. Eu te peço, Jesus, que me perdoes e purifiques. E ele disse, eu te peço, Jesus, que me perdoes e purifiques. Eu disse, lava-me dos meus pecados com o teu sangue. E aquele católico romano disse, Papa, não vou falar mais com você. Padre, não estou falando com você. Eu vou falar direto com Deus, o Pai, no poderoso nome de Jesus. E pedir-lhe que me lave dos meus pecados. Ó, ditoso dia, que aceitei o meu Jesus e a salvação. Glória a Deus. Perdoe minha exuberância, perdoe meu entusiasmo. Mas eu não estou lendo uma lista de compras, isto aqui é algo que faz os anjos cantar. Eu cheguei à parte em que disse, eu aceito Jesus como meu Salvador. E ele disse, eu aceito Jesus como meu Salvador. E então lágrimas começaram a rolar e ele disse, eu sinto. Glória, é o caminho oculto, mas você pode encontrá-lo. É o caminho oculto. Ó Senhor, eu tenho de correr. Parem esse relógio, por favor. É um caminho oculto. Pessoas tentam escalar e empurrar e se esgueirar, tentam religião, falam de Deus e tudo a respeito de Deus, e igrejas o encontram. Poucos são os que o encontram. É um caminho oculto. Pois bem, tenho de correr. Segundo,
É um caminho solitário. Um caminho solitário. Ele disse no versículo 20, de onde pois vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? É um caminho solitário. O mundo não vai querer ir com você. Não pode ir com você. Se você segue esse caminho, é isso que amarra muitos de vocês. É o medo do desconhecido. Não sabe o que vai encontrar. Você talvez não saiba, mas eu posso lhe dizer o que espera no caminho que está seguindo agora. Entende o que eu estou dizendo? É um caminho solitário. Sua mãe não pode ser salva por você. Alguns de vocês que me assistem, você está dependendo das orações de sua mãe, das orações de seu pai para salvá-lo, está dependendo do padre para salvá-lo, está dependendo de algum pregador para salvá-lo, está dependendo do dinheiro que dá para lhe abrir o caminho, mas isso não resolve, amigo. Você tem de ir sozinho, é um caminho solitário. Ninguém pode ir por você, você deve ir sozinho. Solitário. Você tem de dizer, Jesus, eu venho. Ele salva um homem de cada vez. Está ouvindo o que eu digo? Solitário. Agora, isto é algo que o mundo e muitos na igreja ignoram. Quando você entra por esse caminho oculto, esse caminho solitário, você caminha sozinho. Minha esposa, eu a amo, não sei o que seria da minha vida sem ela. Eu amo meus netinhos, meu filho e também minha nora. Mas Jimmy Swaggart precisa ir sozinho. Quando entrar na sala do trono, não posso levar outros comigo. Posso rogar por eles, mas não posso levá-los comigo. Tenho que entrar sozinho. E então eu tenho de tomar a minha cruz. Isso é que Abraão teve que fazer, é o que Moisés teve que fazer. Eu vou dizer uma coisa que não vai agradar. Não é diplomático, não soa muito bem. Não é boa psicologia, mas é tudo o que posso dizer que é a verdade e funciona. E é isto. Grande número de igrejas, muitas delas, incluindo pentecostais, hoje estão dizendo que você pode. Você pode segurar o mundo com uma mão e Deus com a outra. Estão me ouvindo? Você pode ficar com o mundo, não precisa virar fanático, não leve isso tão a sério, pregue a Jesus Cristo, não se preocupe com o resto. Foi o que fizemos e acabamos com jovens viciados em drogas, assistindo filmes pornográficos, dançando em clubes noturnos, indo a teatros e inferninhos. Estou dizendo a verdade. Quando você vive para Jesus, você tem de largar as coisas deste mundo, tem que voltar as costas para o mundo, vai ter que dizer não ao mundo. Estão me ouvindo? Entende o que eu digo? Você diz, então você vai tirar toda a alegria da minha vida. Um repórter escreveu algo sobre mim outro dia, eles nunca escrevem nada de bom. O dia em que o fizerem, acho que vou desmaiar. Eles publicaram um livro, ouçam, publicaram um livro, e eu tenho um primo que é dono de um clube nesta cidade. Eu o amo, fomos criados juntos. Eu o ensinei a tocar. Mick Gilley, ele dei as primeiras lições de piano que ele teve. E ele ainda não dá o dízimo. E publicaram um livro, há pouco, que diz, é uma enciclopédia, que diz que o clube noturno de Mick Gilley é o maior inferninho de todo o mundo. E Jimmy Swaggart é sócio dele. Falo sério. É isso que esses caras disseram. Estou dizendo a verdade. Esse repórter escreveu, se você ouvir Jimmy Swaggart, todo o seu divertimento acabou. Foi isso que ele escreveu. Ele disse, você tem que parar de piscar para o sexo oposto. Ok, é verdade. Mas isso pode salvá-lo de uma bala nos miolos também. Ele disse, você não pode mais tomar a sua cerveja, seu vinho, se ouvir Jimmy Swaggart.
Se prestar atenção em Jimmy Swaggart, você não pode ir mais ao cinema, ele é um desmancha-prazeres. Não, senhor repórter, não sou isso não. Eu achei alguma coisa melhor. Aleluia! Eu achei algo melhor. Graça maravilhosa, como é doce o som que salvou um infeliz como eu. Aleluia! Eu admito que a Bíblia diz para deixarmos o mundo e vivermos de forma pura e santa, mas se o fizer, você encontrará a vida mais emocionante, completa, maravilhosa e vibrante que o homem pode encontrar aqui nesse mundo. É um caminho solitário. Solitário. Por último, vocês cristãozinhos, aguentem aí, tem mais. Não só é um caminho oculto, não só é um caminho solitário, mas é também um caminho protegido. Há um caminho que nenhuma ave conhece, e a ave de rapina ela nunca viu. Quando eu me deitar hoje, eu tenho 3 netinhos, esposa, minha nora, meu filho e muitos queridos amigos, mas eu não me preocupo com coisa alguma. Não me preocupo com coisa alguma. Alguém disse, Jimmy Swaggart, você não sabe que estamos numa recessão, que existem 12 milhões de desempregados? Sim, eu oro por eles todos os dias, pedindo que Deus lhes abra uma porta, e cada dia que passa, quando nós preenchemos um cheque, temos que fazê-lo crendo que Deus dará o dinheiro. Isso acontece diariamente, crendo em Deus. Não me preocupo, porque Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. É um caminho protegido. Quero lhe dizer uma coisa, igreja. Nesta época de debilidade financeira, essa época de dificuldades financeiras, eu não ignoro isso, porque quando alguém perde o emprego é uma dificuldade, é um problema, mas há um Deus. E eu creio que Ele vai proteger o seu povo, eu creio que Deus cuida do seu povo, e eu creio que Deus segura o seu povo pela mão, eu creio nisso. Eu creio que Ele vai atender às suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória em Jesus Cristo. Então, filho de Deus, por que você se preocupa? Por que você fica todo ansioso? Por que você faz essa cara comprida, azeda, como se Deus estivesse morto? Por que faz isso? Por quê? Quero lhe dizer uma coisa. Se o diabo pudesse fazer tudo o que ele diz que fará, nenhum de nós estaria vivo. Porque ele me disse há anos atrás, ele disse, eu vou matar você. E ainda estou aqui. Aleluia. Ele nos paralisaria se pudesse. Nos poria na cama, mas não pode. Estamos aqui, adorando a Deus, e há mais pessoas adorando a Deus hoje do que jamais antes na história humana. O diabo não pode impedir, nem pode fazer nada a respeito. Aleluia. Recebemos cartas em nosso escritório dos piores bêbados, casos perdidos. Um me escreveu, eu vou resumir o que ele disse, Jimmy Swaggart, eu gastei até o último centavo, vendi até a mobília da casa. Só sobrou uma cadeira e a televisão. A família se foi, eu me sentei na frente da televisão, liguei o aparelho e o seu programa estava no ar. Quando acabou, Jesus tinha mais uma alma salva. Aleluia! Aleluia!
Um outro no bar da Califórnia, outro dia, bêbado, a família o deixou, perdeu tudo, tinha sido um próspero homem de negócios, mas tudo foi por água abaixo, era um bêbado, cada nervo do seu corpo clamava por um trago, e às 11 horas da manhã, no domingo, entrou num bar, a televisão estava ligada no jogo de basquete, ele não tinha dinheiro, falido, 10 anos de sua vida totalmente perdidos, estavam vivendo no inferno na terra, e não sabia o que fazer, estava ao ponto de perder o juízo, tendo visões e alucinações. A televisão estava sintonizada num jogo de basquete e os fregueses estavam assistindo, e ele, só para começar uma briga, foi e mudou o canal. E adivinha o que achou? Glória, aleluia, aleluia. Deus atua de formas misteriosas, operando suas maravilhas. Ele pode até operar maravilhas num bar. E antes que outros bêbados pudessem mudar o canal e estavam xingando, eu disse: Jesus Cristo pode salvar sua alma, amigo. E aquilo o atingiu como um raio. E ele saiu do bar e encostou na parede e ali mesmo disse: Jesus, será que tu me queres? E ele disse: eu tenho esperado por você há 10 anos, volte ao lar. Salvo, 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 salvo. Voltou para sua família. Oh, meu Senhor, isso me enche de entusiasmo. É um caminho protegido. Caminho protegido, caminho protegido, caminho protegido. Quando você entra por ele, os leões não o conhecem. A ave de rapina não o conhece. Tenho de terminar, tenho de correr. O diabo disse: Outro dia, Morris Plotz estava pregando em Baton Rouge, 76 anos de idade, ainda chutando o diabo. Ele disse: diabo, eu vou mordê-lo enquanto tiver dentes, e quando perder os dentes eu vou moê-lo. Alguns de vocês estão zangados comigo hoje, mas não é comigo que estão zangados, estão com raiva de si mesmos. Mas Jesus pode resolver isso. Morris Plotz, nós o ajudamos a construir 3 igrejas na África e uma escola bíblica, e vamos ajudá-lo a construir mais 2 igrejas. E por incrível que pareça, há 10 anos, um pouco menos, ele também construiu uma igreja em Teherã, Irã, a terra de Khomeini. Eu vi fotografias dela, não fui lá, mas vi as fotos da igreja que ele construiu antes de Khomeini assumir o poder. Uma linda igreja com centenas de membros ali. Quando Khomeini assumiu o poder, aquele fanático endemoniado, decidido a destruir todo o vestígio de cristianismo, instigando o povo a matar, violentar, saquear e mutilar, com tochas acesas, eles vieram a essa igreja, centenas deles, gritando, prontos para incendiá-la. Mas eu estou falando de um caminho protegido. E naquela noite, quando chegaram em frente àquela igreja, bem no centro de Teherã, e somente a algumas quadras do palácio de Khomeini, eis que ali eles viram uns 12 malas. Malas são homens santos do islamismo, com suas vestes características, seus mantos especiais, e estavam parados bem ali. Quando a multidão os viu, eles não entenderam que esses malas estavam fazendo numa igreja cristã, que eles estavam prontos para queimar. E aos poucos a multidão se aquietou e a gritaria cessou. Um dos malas então disse: vocês não devem tocar este lugar pertence a Deus. Quem eram esses malas defendendo o cristianismo? Quem eram eles? Eram homens santos do Islã? Pode crer nisso se quiser.
Eu creio que eram anjos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. Os sinos a vibrar no além anunciam que outro dia terminou. Alguém escorregou e caiu. Será esse alguém você? Talvez você tenha buscado novas forças e coragem renovada. Não se desanime. Ainda há lugar para você. Não é segredo o que Deus faz. O que fez por outros, fará por você. Com braços abertos, Ele perdoará você. Não é segredo. O que Deus faz, há um caminho. Não é conhecido pela maioria do mundo, e você deve sair de onde quer que esteja, se não é o caminho certo, e achá-lo. Um caminho que a ave de rapina nunca viu, e o leão feroz não passou por ele. Curvem a cabeça, por favor. Jesus, nós te amamos. Nós te adoramos e te louvamos. Pedimos-te hoje, Senhor, que tu tomes estas palavras que dissemos e as leves ao coração de cada pessoa. Ao coração de cada pessoa, cada homem, mulher, jovem, cada criança. A pregação foi dura hoje, mas eu não me desculpo por isso. Porque eu disse a verdade. Estou proclamando em meio ao clamor, ao ruído, à depressão, à ansiedade. Há um caminho. É estreito, é escondido, é um caminho solitário. É um caminho protegido. Não é fácil achá-lo. Jesus disse que poucos o acham. Mas você é afortunado, porque a porta foi aberta para você. Quero que todos no auditório se levantem, por favor, todos se levantem, todos de pé. Louvado o nome do Senhor. Quero que todos vocês que ergueram a mão, ouçam com atenção. Todos vocês que ergueram a mão, não estou convidando vocês a se unir a uma igreja. Eu sou pastor ordenado de uma igreja, eu a amo, mas essa igreja não pode salvá-lo. Não o estou convidando para vir a mim. Eu não posso lavar os seus pecados. Não estou tentando conseguir que você faça uma promessa ou compromisso que você nunca será capaz de cumprir. Estou pedindo que você venha a uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. E quero que todos vocês, ainda que seja uma longa caminhada, lá de cima, das galerias, lá de trás, dos lados, venham, porque será a coisa mais importante da sua vida. Ó ditoso dia em que aceitei a salvação. Todos vocês que levantaram a mão, quero que venham e se parem aqui na frente. Quero orar por vocês. Não vou constrangê-los, eu prometo. Quero que venham agora enquanto eles cantam.